Bom, gente, desculpa que sempre dá algum problema. É incrível o negócio desse. Isso daqui mandou uma mensagenzinha, cortou o vídeo na hora. Vamos lá. Então, eu fiquei chocado quando... Eu fico chocado ainda até hoje quando eu vejo aquelas imagens do 11 de setembro. E, por coincidência ou não, eu folhava uma revista ontem mesmo, ontem de noite, sobre o 11 de setembro. Folhava uma revista e via a, a expressão do que aconteceu. É algo muito, extremamente complicado, porque eu penso, analiso. Gente, é um ataque delicado, é um ataque que muita gente morreu, crianças morreram nesse ataque, crianças órfãs até hoje, pai e mãe, crianças que tiveram que ser adotadas. E é claro, eu gravei a primeira vez e eu tento fazer a expressão máxima do canal de mim gravar e colocar as informações conforme eu ia conferindo. Se bem que quando teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, eu não li muita coisa da Primeira Guerra Mundial a 11 de setembro. Sim, não li nada, quase nada do 11 de setembro e li sobre a Primeira Guerra Mundial, porque era um assunto novo. 11 de setembro também, só que 11 de setembro é aquela época que eu expliquei a semana passada, expliquei na Primeira Guerra Mundial. Gente, tinha épocas que internet, Facebook, a rede social era impossível de você ter uma. Que eu falei tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto na Segunda Guerra Mundial, quanto no ataque a Pearl Harbor, era tudo por carta. Você fazia tudo por carta. Então a carta daquela época, o meio de comunicação daquela época era a carta. O Face Carta, tinha o Face Carta. É uma mistura de Facebook com escrita, porque naquela época não tinha como um soldado mandar uma mensagem para dizer, ó, tô em posição da tal local, tal local. Era impossível. Agora já no 11 de setembro, quando ocorreu, era televisões, notícias 24 horas, praticamente por meses os jornais pararam. Por que eu falo por meses? Por causa que daí depois veio o contra-ataque dos Estados Unidos, na chamada Guerra ao Terror, que muita gente naquela época criticou, mesmo a inserção da guerra do Iraque também, invade ou não invade, invade ou não invade, invade ou não invade. E até o governo americano, anos depois, confessou que disse que invadiu por informações falsas que tinha, porque eles contavam que, disse que o Iraque disse que tinha arma de destruição em massa e uma monte de coisa que eu acho muito difícil. Mas tudo bem, né? Vindo de um país que tinha um ditador no poder, era tudo fácil. E é tão engraçado isso que eu não deixo eu contar a minha história do 11 de setembro, a minha história. Eu estava de pé na cama, eu era pequeno naquela época, não sei quantos anos eu tinha, eu era pequeno, mas eu acho que sim, alguma coisa acho que eu já começava a entender já. E eu tava pequeno, e eu era pequeno naquela época, eu tava de pé na cama, e eu me lembro de uma imagem agora que me passa pela cabeça, até hoje, quando você fala, o que você estava fazendo no 11 de setembro? Eu estava cozinhando, eu estava lavando a roupa, eu estava no telefone. Naquela época tinha telefone. Tinha telefone e geralmente uma amiga se comunicava com a outra pelo telefone. Até tinha, só que não era celular. Você tinha celular daqueles antiguinhos. Imagina, início do século, muita coisa acontecendo. Aí, muita gente perguntava, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Eu estava
cozinhando, eu estava passando a roupa, eu estava conversando, eu estava no quarto com meu filho, eu estava em isso, e eu acho que estava no quarto, não sei que lugar que eu estava, e eu estava em pé, acho que estava na cama, estava no quarto, e eu me lembro que eu, de repente, estalo os olhos para a televisão e vejo aquele enorme incêndio. E eu já tinha uma noção de prédios que pegavam fogo naquela época. E eu só na hora, no minuto dos ocorridos, pensei, digo, fitava os olhos para a televisão. Eu depois vi um monte de coisa na televisão, só que nada comparado. Início do século e era início também da minha caminhada também em relação a, a notícia. Hoje, se eu tenho canal, graças ao 11 de setembro. E fitei os olhos. Quando eu fitei os olhos, só vi aquela imagem, regalei bem os olhos. Na hora, não pensei 1000 vezes. Vou chamar minha mãe. Só sei que eu chamei e digo, mãe, prédio pegando fogo nos Estados Unidos. Ela correu para ver. Quando ela viu, daí a minha mãe e meu pai, muito tempo depois, souberam, acho que dias depois, souberam que foi um atentado terrorista. Eu demorei anos para assimilar que foi um atentado terrorista. Que o Bin Laden estava por trás de toda essa tramaiorada toda. E eu demorei. Claro que depois veio os atentados na França, em 2015, janeiro e novembro. Daí sim, aí eu já tinha um pouco de noção do que o grupo terrorista Al-Qaeda era capaz de fazer. Claro que são duas gerações diferentes, porque a geração do grupo terrorista Al-Qaeda é 11 de março, 11 de setembro, 7 de julho, e a geração já do grupo terrorista islâmico, atentados em Paris, atentado na Alemanha, atentado na Inglaterra, atentado até nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos. Novidade dos Estados Unidos atacado dentro do seu próprio país, depois do 11 de setembro. Não sei se você tem alguma novidade, ou nenhuma também. E deu aquela tramalharada toda lá, e eu me lembro que eu corri, falei para minha mãe. Quando eu falei para minha mãe, aquilo só foi um fuzuê só. Aí, com o passar dos anos, eu fui assistindo, fui acompanhando bem as notícias, fui assimilando melhor o que estava acontecendo, absorvendo melhor aquela época, eu era pequena naquela época, e depois, muito tempo depois, que daí eu acompanhei um atentado inteiro, que foi o 3 de setembro de 2004, que foi o Beslan, mas senão não tinha noção nenhuma. E, gente, é engraçado, muito engraçado, porque aquilo, quando eu vi aquilo lá, não vou dizer que era sensacional, era um espetáculo, mas aquilo, quando eu vi aquilo lá, eu não parava. E eu me lembro que eu estava prestes a ir para a escola, e a minha mãe me trocou, e eu olhava para aquela imagem lá, e eu falei de mãe, não quero ir hoje para a escola, não. Mas eu fitando os olhos naquela imagem lá. Minha gente, curta, comenta e compartilha. Eu já volto com o segundo vídeo.